Então, vamos lá. Como alavancar a sua arrematação com imóveis nos leilões? Como fazer isso? Então, hoje, o nosso bate-papo aqui vai ser exatamente isso. Como você usa a alavancagem, que são financiamentos, consórcios, para alavancar, né? Ou seja, para você comprar mais, né? Usando, na verdade, menos dinheiro, dinheiro seu. Você vai usar o dinheiro do banco, ou vai usar o dinheiro da corretora. Como fazer isso? Tá? Como fazer isso? Então, direto ao ponto, a gente vai bater esse papo e eu vou te mostrar, né, as estratégias que a gente utiliza aqui, tá certo? Bom, quando se fala em alavancagem, o que a gente está dizendo? É que nem uma pedra, quando tem uma pedra, se você quer remover uma pedra muito pesada, se você usar a alavancagem, você vai fazer menos esforço, com mais resultado. Então, a alavancagem é o quê? Menos esforços para mais resultados. No caso dos leilões, é como fazer menos esforço para lucrar mais, lucrar bem mais. Isso é muito utilizado para quem tem um capital, não muito grande, de repente você tem um capital e você vai usar esse capital para comprar um imóvel. Mas, de repente, você consegue usar esse mesmo capital para comprar 3 imóveis, 3 vezes mais do que você compraria só com esse capital. Entende? Então, a alavancagem tem a ver com isso. Como eu utilizo a alavancagem, ou seja, usar o meu capital e fazer a alavancagem nos leilões. Significa que você vai usar o seu capital somente para dar entrada. Então, por exemplo, se você compra imóveis da Caixa, por exemplo, em licitação aberta, em venda online, venda direta, você vai ter 5% lá de entrada, por exemplo. 5%. Então, você não vai usar todo o seu capital, você vai usar 5% do valor do imóvel para dar entrada e o restante você vai fazer o quê? Financiar. E aí, você vai ter um limite de crédito, ok? Então, o que é importante antes disso? É você saber qual é o seu limite de crédito em cada banco. Então, por exemplo, nós temos uma parceria hoje com uma empresa que ela faz isso. Ela verifica onde, né, em que bancos você tem crédito e qual o valor, qual é o capital que você tem de crédito, para você saber qual é o limite, né, do seu crédito para comprar imóveis financiados com o banco. Então, você vai usar o seu capital que você tem na mão só para dar entradas, né, e fazer alguns reparos, pagar algumas coisas ali que, né, vão ser necessárias. Mas você não vai usar o seu capital todo integral para arrematar. É somente para dar entrada e fazer, logicamente, alguns reparos necessários no imóvel. Tá? E com isso, então, você vai com esse reparo, você vai deixar o imóvel em condições de vender, tá certo? Então, o pessoal vai entrando aí, tá? Eu tô começando no horário, já tô começando direto ao ponto. Então, quem chega atrasado, vai perder informação, tá certo? Então, nessas aulas que nós fazemos aqui ao vivo, eu vou começar direto ao ponto. Quem chegou, isso para vamos dizer assim, para eu honrar aí o pessoal que chega no horário, tá certo? Sempre tem o pessoal que vai chegando durante aí a aula, e já vai perder informação. Mas você que chegou no horário, você já está com a informação aí, quem entrou já está com a informação aí, é, 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 já informação que a maioria, depende que chegar depois, não vai ter. Então, vamos lá. Essa questão, gente, da alavancagem, ela é bem interessante, mas ela tem que ser bem calculada. Você pode usar o financiamento, você pode usar o consórcio. O consórcio eu vou explicar depois como fazer. Agora, o que é muito comum? Usar o financiamento. O financiamento você vai utilizar para, como eu falei, né, para dar entradas, para fazer reparo, para deixar o imóvel em condição de vender depois. E assim que acertar o financiamento, você já coloca o imóvel à venda. Quanto antes você vender o imóvel financiado, menos juros você paga. E, logicamente, não dá para falar aqui, mas isso dentro do Arrematação Acelerada, o curso que eu tenho para investidor do banco, do básico ao avançado, vai te mostrar exatamente o passo a passo aí. Como você faz a parte, tem fazer a parte de cálculo. Qual é a taxa de juros? Quanto você vai pagar durante esse tempo até vender o imóvel? Então, o importante é você acelerar esse procedimento, fazer a arrematação, acelerar o procedimento, regularizar a parte do financiamento e colocar o imóvel à venda. Porque a pessoa que comprar,
ela vai quitar esse financiamento, ainda que ela, se ela tiver dinheiro, ela quita à vista, se ela não tiver, ela vai financiar com o banco dela. Aí o banco dela vem, quita e refinancia, financia o banco para o comprador. E você pega o capital com o ganho, tá? E nesse caso, então, o que acontece? A pessoa vai, né, financiar e você vai ter que verificar, logicamente, qual o valor de venda, tudo certinho. Então, você ganha exatamente nessa diferença aí. É um excelente negócio, porque você roda, pode rodar até mais rápido, e você vai ganhando em cima do capital que você dispôs, tá certo? Aí você faz cálculo, dependendo quanto você quer ganhar. Importante é pegar um imóvel que tenha liquidez, que seja num bom lugar, onde há procura, né? A liquidez do imóvel tem a ver com procura. Então, é importante você colocar, fazer alavancagem de imóveis que estão situados nos lugares corretos, tá certo? Nos lugares corretos que tem aí uma boa liquidez. Eu já dei uma dica aqui, né, de como você independente, né, em qualquer parte do Brasil, como que você acha os melhores imóveis aí, né, sem perder muito tempo, onde estão os imóveis com maiores liquidez. Já falei isso aqui numa aula, né, se o pessoal aqui não ouviu, depois a gente vamos ver se eu vou falar sobre isso aí, ok? Então, hoje o assunto aqui é alavancagem, tá? Então, alavancagem com financiamento é isso, você vai usar o dinheiro para dar entrada em um, em dois, em três imóveis. Então, vai depender, logicamente, qual é o seu crédito, e você não precisa ter crédito só num banco. Então, eu levantei meu crédito na Caixa. E se você levanta, isso, veja bem, passa a documentação, você não vai fazer uma simples simulação. Então, para você comprar imóveis com financiamento, você tem que ter um crédito já pré-aprovado, para você não correr o risco de comprar, de arrematar um imóvel e deixar para aprovar a documentação depois. E aí, se não passar, em vários casos, você leva multa, tá certo? Você leva multa. Então, é importante que você tenha um crédito pré-aprovado. Para os nossos alunos aqui, os nossos alunos, nós temos parceiros que já veem isso para os nossos alunos. Ou seja, você quer financiar, seja para alavancar, ou porque você está sem capital, então você está com pouco capital, eu só tenho, sei lá, 30 mil. Será que eu consigo? Compra financiado, aí usa o dinheiro para entrada e depois para fazer reparo no imóvel, para deixar ele vendável. É importante, né? Você deixa o imóvel apresentável para venda, ok? Então, isso é muito, muito importante. Então, você vai usar o dinheiro para isso e voltar esse dinheiro quanto antes. Quanto antes você voltar o dinheiro, menos juros você paga, né? Mais lucro você tem. Porque aí você vai fazer o cálculo ali, vai ver qual é o valor de venda depois desse imóvel, tá? Considerando o que você pagou, ok? Lógico que vai ter o valor de mercado, você já está comprando abaixo, você já vai ganhar essa diferença. Então, por exemplo, você comprou um imóvel, sei lá, um imóvel que vale 200 mil, você comprou por 100 mil reais. Tá? E aí você deu 5 mil reais de entrada e financiou o restante. Você já comprou abaixo. Quando você for vender esse imóvel, você vai vender ele por 200. A pessoa que for financiar vai pagar o quê? Quanto para você? 200 mil e vai financiar para ela, né, o valor. Né? Então, e ela, logicamente, né, vai ter que quitar esse financiamento. Então, ela quitando, então, por exemplo, você financiou 100 mil, né, que é o valor que você pagou, está vendendo por 200. A pessoa vai pagar, vai quitar esse financiamento e te pagar a diferença, tá certo? Então, aí você vai colocar qual é o valor, né, que você vai vender o imóvel. Então, antes disso, você vai saber qual é o valor de liquidez do imóvel. O que é importante aí, gente? O valor de liquidez do imóvel é diferente do valor de mercado. O valor de mercado é o valor que o pessoal pede. Não quer dizer que alguém está disposto a pagar esse valor. Então, se o imóvel lá está sendo vendido, mas está 1 ano, 2 anos e não vende, aquele lá é o valor de mercado que a pessoa está pedindo, mas não é o valor que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, esse imóvel, ele vai demorar mais tempo para vender, porque as pessoas não estão dispostas. Então, você tem que achar o valor de liquidez. Logicamente, se você comprou mais barato, para você dar liquidez no imóvel, além dele estar no lugar certo, da forma certa, você reduziu o valor, né? Se você comprou bem, então você consegue vender também com valor menor. A redução do valor já é também um fator de liquidez, mas tem outros fatores de liquidez. Eu ensino isso onde? Dentro do arrematação acelerada e do especialize leilões. Se você é investidor, quer entrar nesse mercado, você tem que ter
né, o conhecimento, onde você está pondo o seu dinheiro. Ou você aprende a fazer, ou você contrata alguém que saiba. O ideal é, né, de repente, é você fazer, né, e não precisa, de repente, para fazer análise, dependendo do tipo de imóvel, você não vai precisar atuar judicialmente. Então, nesse caso, é suficiente. Você tendo, né, o nosso treinamento, você vai saber se virar super bem. Tá? E não vai precisar de uma assessoria especializada, a menos que tenha que atuar judicialmente. Agora, o advogado tem especialista em leilões, para você prestar assessoria para investidores e conhecendo algumas coisas aí, pouca gente sabe sobre a parte jurídica, né? A parte jurídica da documentação. Então, para você comprar financiado, você tem que fazer uma pré-aprovação. Pré-aprovação significa passar a documentação para aprovação antes do leilão. Não é uma simulação. Se você entrar lá no site do banco, então você vai ter uma simulação lá. Mas a simulação, você não apresenta documento. Então, isso não é a garantia que você está apto para financiar, ok? Eu já vi muita gente aí, entrar, não, eu estou com o nome certinho, está tudo bem. Não, aí teve um problema na declaração do imposto, às vezes é um detalhe ou outro. Então, por segurança, você tem que fazer a pré-aprovação. Se você for um aluno meu, então você vai entrar em contato com a equipe, só, eu quero fazer alavancagem, quero fazer financiamento, tal. Você pode marcar um horário comigo para a gente estudar a estratégia de alavancagem para o seu perfil, para a forma que você quer comprar, dependendo do capital que você dispõe. Então, aí eu vou te ajudar estrategicamente a você fazer a parte da alavancagem, ok? Então, quem é aluno do Arrematação Acelerada ou do Especialize, marca direto comigo. E vai marcar também direto com o nosso parceiro, que vai fazer análise da sua documentação e ver em quais bancos você consegue pegar crédito. Você vai ter um limite. Então, né, você vai ter que comprar e vender. Mas, de repente, o seu limite é possível comprar 2, 3 imóveis. Né? Veja bem, então aí você já compra e já põe à venda. Okay? Então, toda essa parte de estratégia a gente verifica, tá? Isso é importante. Os juros são os juros do banco mesmo. Alguns financiamentos, por exemplo, talvez o Itaú, Santander, então tem lá a taxa de juros, tem lá qual é o valor de entrada, varia de 5% a 20% de entrada, cada caso é um caso. Você vai procurar aqueles imóveis que têm maior liquidez, né, que tem a menor taxa de juros, logicamente, e também que tenha a menor entrada. Quem vai ter menor entrada é a Caixa, tá? Mas não quer dizer que vai ter, que lá ela tem os melhores imóveis, né? Depende se achou um bom imóvel em outro banco. Beleza? Se tiver liquidez, você não pode errar na liquidez, tá ok? Não pode errar na liquidez. Se você errar na liquidez, você vai ter problema. Então, você não pode errar na liquidez do imóvel, porque é o tempo de venda desse imóvel, o quanto esse imóvel é procurado. Então, tem que comprar o imóvel certo, no lugar certo, pelo valor certo. A verdade é que em todo lugar vende. O problema é que a pessoa compra o imóvel às vezes no valor errado, que aí deixa de ter liquidez pelo valor. Mas não é só isso, tá certo? Não é só isso. Mas, então, financiamento é a primeira ferramenta que você tem para alavancar e a mais utilizada, porque ela é mais rápida. Só que ela é um pouco mais cara, porque tem a taxa de juros. Mas está tudo bem, se for bem calculado, comprou o imóvel certo, pelo valor certo, você vai reduzir, vai pôr na venda. A pessoa vai vir quitar, pagar a diferença e ponto. Você põe dinheiro no bolso, aí você vai aumentando o seu capital, significa que você vai conseguir comprar mais quantidade, lógico, dependendo do seu crédito também. E você pode aprovar crédito em vários bancos, não precisa ser somente em um banco, ok? Logicamente que tem aquele limite de crédito, né, que você pode tirar entre todos os bancos, e tem a ver com a sua capacidade de pagamento, ok? Mas olha só, a ideia aqui é o quê? É comprar financiado, regularizar o mais rápido possível e colocar para venda. Colocar o dinheiro do bolso da diferença, né? O cara quitou o financiamento, pagou para você a diferença, você vai para outro, entendeu? Mas com a alavancagem, a ideia é que pelo menos 2 a 3 imóveis você consiga comprar. Se você tiver uma boa renda, uma boa comprovação de renda, então você vai comprar, né, a quantidade dentro desse limite que você tiver. Ok? Então, é muito, muito importante que você trabalhe essa questão da alavancagem. Então, veja bem, o financiamento, você pode utilizar o financiamento porque você não tem capital, tem um capital pequeno, e você quer comprar o imóvel, então você usa esse pequeno capital que você tem de entrada e também, né, para pagar os custos ali da operação e também algum reparo no imóvel, o restante você financia, ok? Então, serve para quem tem baixo capital e compra um imóvel mais caro, mesmo com baixo capital. Então, aí te ajuda a comprar imóvel mais caro com menor valor de capital. Agora,
o financiamento pode ser utilizado como alavancagem. Você tem o capital para comprar um imóvel à vista, mas ao invés de comprar um imóvel à vista, você compra 2, 3 financiados. Então, você anda mais rápido, tá certo? Então, a alavancagem é isso. Eu, com menos esforço, né, com menos dinheiro, eu ando mais rápido. Eu consigo arrematar, né, mais quantidade de imóveis usando alavancagem com a ferramenta do financiamento. E o financiamento tem que estar pré-aprovado e você pode fazer isso em vários bancos. Se você é aluno meu, você vai ter uma pessoa para te ajudar e cuidar disso. Se você é aluno meu, você vai marcar, eu quero usar alavancagem, você vai marcar um horário comigo para a gente ver estratégia, para eu conhecer como é que é o seu perfil, a sua cabeça, como é que funciona e te dar ideias de como você vai alavancar. Combinado dessa forma? Então, a primeira forma é o financiamento, tá? A segunda forma é o consórcio. É outra forma que você tem de também alavancar. Só que, diferentemente do que muita gente fala aí e vende, você não consegue comprar um imóvel direto no leilão com o consórcio. Eu só vi um caso, para ser bem sincero, e foi na região sul, que aceitava a carta contemplada de consórcio, tá certo? Então, olha só, gente, esse é o primeiro, a questão da compra com financiamento. É o mais comum, é o mais fácil, né? Porque tem disponível. A Caixa, cara, então, aí o pessoal mas agora a Caixa não está liberando mais financiamento para imóveis de leilão, porque não tem dinheiro, né? Quem mandou votar no Lula? Quem mandou você votar no Lula? O cara pega o dinheiro para passar, não sobra mais dinheiro aí. Aí não sobra dinheiro para poder financiar. Isso é fase, tá? Daqui a pouco a coisa passa. Então, isso aí, Caixa, mas você tem vários outros bancos, tá? Inclusive tem fundos, né? Você tem que conhecer um pouco mais, não é só os bancos tradicionais. Né? Tem os bancos menores, né? Tem os fundos. Então, tem várias outras formas de você usar também, tá certo? Então, é importante que você saiba disso. Uma outra situação, gente, é a questão, ó, 78 likes, está aumentando, vamos ver se chega no 100 aí. Uma outra questão é o consórcio. A pessoa fala assim, cara, como eu vou conseguir usar o consórcio, uma carta de consórcio contemplada para usar como alavancagem? Então, eu já vou te adiantar, você não vai conseguir usar a Caixa, tá? Você não vai conseguir usar o consórcio, né? A carta contemplada para comprar direto no leilão. Esquece, como eu falei, só vi um caso na minha vida, agora que eu tenho mais de 20 anos fazendo isso. Eu só vi um caso que estava no edital aceitando a carta contemplada. Eu não sei se era Santa Catarina, Paraná, era uma região do sul ali. Tá? Mas fora isso, eu nunca vi. Mas existe uma forma de você fazer isso, sabe, estrategicamente. Lógico que é muito melhor você financiar com consórcio do que o financiamento, né, de um banco. Vender um imóvel com financiamento de banco, quem comprar, e se for comprar com financiamento, vai ter que fazer um financiamento para ele, né, o comprador, e quitar o seu para poder pegar o imóvel, né, para ele, o comprador. Agora, quando é consórcio, você consegue transferir o consórcio. Me fala uma coisa, quem é que não quer comprar uma casa financiada com consórcio? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Então, o pessoal usa algumas formas de usar isso aí para alavancagem, tá certo? E eu vou estar te passando aqui. Pode ser qualquer tipo de imóvel, desde que tenha o quê? Liquidez. Então, por exemplo, na carta de consórcio, a pessoa então, tem a pessoa física e tem a pessoa jurídica. Então, você, pessoa física, você tem uma empresa, por exemplo. Aí o que o pessoal, né, se faz muito? Usa a empresa começa a comprar cartas de consórcio. E hoje há cartas de, né, com contemplação programada. Ah, existe? Existe isso. Inclusive, o parceiro nosso que trabalha o financiamento também trabalha consórcio. Aí você vai conversar com a pessoa e tem essa questão de você programar a contemplação, ok? Beleza. Então, o que acontece? Então, tem gente que pega aqui pessoa física, tá com dinheiro na mão, vai lá, arremata o imóvel à vista. À vista. Não é barato, não usa financiamento. Não tem juros, à vista, comprou à vista. Aí o que faz? Regulariza e vende esse imóvel para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica usa a carta contemplada para comprar o imóvel da pessoa física. Paga o imóvel. Então, a pessoa física recupera o capital e vai comprar outro. E aqui, a pessoa jurídica, ela pode vender esse imóvel. E se vender
ela pode vender até à vista, a pessoa comprar também financiado com o banco, e ela manter o consórcio dela, pode acontecer, mas o que o pessoal faz? Às vezes vende com o consórcio, porque isso vai dar liquidez no imóvel, porque quem não quer um negócio financiado com consórcio, todo mundo quer, já financiado. E nesse caso do financiamento do parcelamento, no financiamento do consórcio, não tem juros, né? E a pessoa não vai precisar quitar. Você consegue transferir, desde que o comprador seja aprovado, né, pela empresa, né, pela corretora lá, né, que dá carta de consórcio, né, da empresa lá, né? Então, aí consegue se transferir, não precisa quitar, é uma transferência mesmo. Então, isso facilita demais. Só que você não consegue usar a carta de consórcio direto para arrematar. Tem que arrematar, depois vender para a carta de consórcio. A sua pessoa física vende para a pessoa jurídica, tá? Isso é muito comum de acontecer. Tem gente que vende depois o imóvel com o financiamento, tem gente que, né, vende, a pessoa financia, quita, aí a pessoa mantém o consórcio e vai comprar, né, para comprar outro imóvel. Eu já vi aqui, né, investidores que têm várias cartas de consórcio, várias. Tem muita gente vendendo carta de consórcio no mercado. Não vale a pena, né? Não vale a pena porque tem aí o ágio, né? E aí acaba encarecendo. Então é mais fácil você comprar o consórcio, programar e o lance. Pode ser que você tenha sorte, né? Venha por sorteio, ou você programa para quitar. Tem consórcio, por exemplo, que até você arrematar, você só paga metade da parcela e só depois, com a compra do imóvel, é que a parcela passa a ser integral. Nesse caso, então, você compra, você faz o consórcio, vai pagando metade, contemplou a carta, compra o imóvel, aí que a parcela vai vir integral, até então ela fica pela metade, e nesse caso, depois você vende o mais rápido possível, e é muito mais fácil vender. Então, é dessa forma que se trabalha também a alavancagem. Tem que fazer conta? Tem que fazer conta. Tudo é cálculo. O investidor tem que andar com a maquininha na mão, não tem outra forma. Você tem que andar com a maquininha na mão, fazendo conta. Mas olha só, isso ajuda demais. Cada um tem um perfil. Onde a maioria dos investidores está na compra, na alavancagem com o financiamento, porque é mais rápido, mais fácil, beleza. Só que é mais, né, mais caro. Ok? Mas para quem está fazendo negócio, está tudo bem. Se você arrematou bem, está tudo certo. Aí você vai agilizar para vender mais rápido, ok? Agora, no consórcio é muito mais benéfico, mas, você tem que contemplar a carta, né? Então, não é tão rápido assim, tá? A menos que, assim, eu já vi pessoas com várias cartas contempladas, tá? Que não comprou, não programou e depois contemplou as cartas, tá? E tem gente que deu sorte além de contemplar, foi sorteado, então essas coisas acontecem, ok? Então, a ideia é pegar o quanto antes para você vender o quanto antes, tá? E a carta, no caso da carta contemplada, dá muito certo. Muito, 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 muito certo. Ok? Vou falar de novo, hein? Não compra imóvel sem liquidez. Comprei porque estava baratinho. Você vai levar prejuízo. Okay? Muita gente comprou porque estava baratinho e depois não conseguiu vender. Aí ficou aquele lá 2 anos, 3 anos para vender. O lucro já era. Tem gente que sai com prejuízo. Tá? Com prejuízo, ainda mais se compra financiado, pensa, pagando juros. Aí já era, você inviabiliza o negócio. Um abraço, fica com Deus.